Menorá. Giro pela comunidade. Estamos aqui de volta, já está com bastante perguntas aqui no YouTube, né? Você também pode tirar suas dúvidas. A primeira pergunta, Gabriel, é da Elaine e ela pergunta assim: quantos metros faz com esse tijolo? Quantos metros quadrados? Isso. Dá 56 tijolos por metro quadrado hoje. 56 tijolos. Isso seria um custo de... Aí teria que... Tem que calcular daí. Mas é bem abaixo do normal, bem abaixo, né? Bem abaixo. Então, E tá. dá pra fazer casa de mais de um andar, né, Sim. Gabriel? Isso dá. Um andar, dois. Olha Galpão, só. Fechamento. E aí tem outra pergunta da Aline. Ela pergunta: Gabriel, interessante esse material. Quer dizer que posso reutilizar os tijolos com a técnica Eixamel, por exemplo? Sim, essa parte dá pra usar, que é a madeira, né? Madeira junto com os tijolinhos. Dá pra gente embutir tudo, né? Tem a calha que a gente consegue acoplar junto e fazer os dois. Dá pra fazer. Não é difícil, é fácil. Olha só, tá respondido aí e podem continuar tirando suas dúvidas. E aí tem um comentário que eu achei bem interessante, porque a gente viu ali que casamento é projeto do Senhor, né? Isso. O Bruno Eduardo Peron lá de Itaió, será? Conheço Pouso Peron Redondo. lá de Itaió. Acho que é de Pouso Deve Redondo. ser parente lá dos Deve Itaió, ser, então. ser. E ele diz assim: boa noite, Gabriel. Esse jovem promissor não pensa em casar e ter filhos? Eita, nós, né? Solteiro, né? Tamo pra pista, vamos ver. Futuro é futuro, né? Ó, Vamos ver. viu, Gabriel? Eduardo, existe uma possibilidade aí. Você começa a fazer jejum aí que vai dar certo. Só Senão ele vai aproveitando, continuar na pista, pelo jeito que ele tá empreendendo. É isso. só aproveitando, Gabriel, perguntar por que nem tava falando da enxamel, né? Que é madeira com tijolinho, Com né? tijolo, isso. Fica muito bonito, né? E aqui na nossa região é mais friozinho, assim. Eu já imagino uma casa, assim, bem no alto, assim. E o tijolo, ele tem uma... Não fica frio nem quente. Como é que fica na casa, assim? Ele é térmico, né? Ele Aham. é térmico e acústico, né? Então ele... Vamos dizer assim, um exemplo. Tu tá fazendo uma casa, um chalé, como você falou agora, no alto. Né? Então lá é frio. Sim. Então vamos botar aqui, lá tá 2 graus negativo. Uhum. Dentro da tua casa vai estar mais ou menos aí em torno de 5 a 6 positivo. Aham. Então você já tem uma economia, né? Sim. E dá pra fazer como é que é o nome? Meu Deus, como é que é o nome? Um fogão a lenha? Fogão a Dá lenha, pra fazer. dá, churrasqueira também. Dá pra fazer. Fica tudo Então quentinho. isso significa que no verão também, se eu construir uma casa com o teu tijolinho, eu também já vou economizar na minha conta de energia, porque eu vou precisar usar menos ar-condicionado, né? Isso mesmo, Então. bem isso mesmo. Próxima pergunta aqui do YouTube. Aqui todo mundo tá fazendo conta já, tá, gente? Aqui é a pergunta da Elaine, né? Ela fez outra pergunta, ela diz assim: Gabriel, quanto tempo leva para uma casa com os seus tijolos? Uma de 70 metros. Quanto tempo vai levar? Então, uma casa de 70 metros quadrados, tudo depende, né? Depende se vai estar chovendo, depende do clima, né? Porque nem tudo a gente depende do clima, né? Então, se estiver chovendo, já para um pouco a Sim. obra, né? Então, não dá normal, pra gente né? calcular ali bem exato, né? Mas, assim, a nossa obra hoje, onde a gente tem a empresa, onde tem a parte de administração, financeiro, contabilidade ali da nossa fábrica, ela tem 180 metros quadrados. Uhum. Então, hoje, ali em 180 metros quadrados, a gente demorou em torno de um mês. Olha só. Então, uma casa, se não chover, então, uns 21 dias, né? Por aí. Pois Olha é, só, e os gente. tijolinhos são tão bonitos, né, Gabriel? Que tipo, se a pessoa não quiser pintar, ela não precisa pintar a casa. Não. Mas tem fica à algum vista. produto que tem que tem que passar que seria bom? Ou como é que funciona, assim? Posso deixar ela cru? Aí vem a questão, né? Então, tu pode impermeabilizar eles, né? Pra não Uhum. puxar a umidade. Então, tu fez a tua casa, você vai lavar os tijolinhos, vai lavar eles, vai passar uma lixa da água, vai deixar eles Uhum. bonitinhos. Aí depois vem a parte de impermeabilização. Aí vem o rejunte, aí vem Uhum. essa parte do acabamento. Então você consegue. Você tem isso, você consegue. Gente, é bem legal o isso. pessoal da técnica aqui agora tava colocando umas imagens do Insta, né? Eu vi uma casa cinza lá, que eu achei coisa mais linda. Puxa lá pra nós de novo, João.
Só pra gente dar uma olhadinha. Enquanto isso, a gente vai falar de uma coisa que ele estava falando agora nos bastidores de novo, o Gabriel, da casa com telhado verde, ou seja, ainda mais sustentável. Conta pra gente isso, Gabriel. Isso é legal, né? Como Não, assim? eu já fiquei encantada. Já? Telhado verde é uma nova, né? Que tá surgindo bastante na parte do Nordeste, porque lá é muito quente. Uhum. Tá? E eu tenho umas amigas que são arquitetas lá. Então elas estavam passando informação. Ó, Gabriel, a parte do telhado verde, você constrói a casa normal, e em cima tem a laje. Uhum. Em cima da laje já tem que fazer mais reforçada a laje, porque vai barro e daí vai grama. Olha só. Porque daí traz o ambiente melhor, sabe? Ele fica mais fresquinho dentro da casa. Além que os tijolos são térmicos, acústico, tudo isso. Mas com telhado verde, abaixa bem a questão da economia da luz, tudo, sabe? Então, já com os tijolos térmico e acústico, já você não precisa ter. Vamos dizer assim, quiser pode ter, mas ar-condicionado. Porque já vai estar gelado e o calor passa por dentro dos tijolos. Frio e o quente, entendeu? Então significa que, por exemplo, para um estúdio que nem esse nosso aqui, o ideal seria fazer o estúdio com os tijolinhos da... Vamos tirar essas Gabriel. madeiras aí, vamos fazer tudo de tijolinho. Não, vamos fazer lá perto da lagoa, lá, vamos fazer um chalezinho, né? Vamos fazer. Vamos pedir pro presbítero aí pra ele fazer um chalezinho e botar um estúdio acústico lá dentro, não Vamos precisa... conversar com o Carlos, então. Esses como é que a gente chama, Ronaldo? Abafador. É a famosinha... A espuminha, A espuminha de ovo. Gabriel, outra dúvida. Eu sempre, tipo, que nem, por exemplo, aqui na casa da mãe, né? Uhum. A casa é de madeira, mas o banheiro teve que ser de alvenaria. alvenaria. Na tua construção, o banheiro também tem que ser de alvenaria ou tudo pode ser de tijolo? Tudo de tijolo. Caraca, olha que legal. E aí, Pode como é ser. que funciona no banheiro? Coloca piso, normal? Você pode botar o piso normal, porque é radier, né? Uhum. Essa parte de concreto, né? Você consegue colocar o piso normal. E no chuveiro você tem que fazer um isolamento por causa da água. Uhum. E você coloca, como que é o nome daquele? Não é um piso, é um porcelanato. Ah, Direto sim. na parede, do tijolinho. Então você já tem economia grande. Uhum. Ele não vai puxar mais a umidade, sabe? Direto Porque na vai estar parede. impermeabilizado já tudo, entendeu? E direto na parede. Direto na parede. Direto na parede. Argamassa C3, passa no tijolinho, direto na parede. Pois é, até tava lendo aqui antes, né, no folheto da GLP, que diz assim, né, por fim há que ser dito que a obra proporciona economia equivalente a 40% em relação a construções de alvenaria convencional. É bastante, né? 40%. Sem falar que reduz, aqui eu vi também que reduz a mão de obra, né? Isso, Proporciona economia mais, mínima de com menos. 50% na mão de obra, né? Então é uma opção realmente para quem quer fazer algo que 50% na mão de obra. 40%. 40%. No final da mão de obra, né? Vamos assim. É Bastante. aquela questão, né? Você constrói mais com menos, né? Então, como 40%, porque não vai reboco, não vai massa, não vai caixaria. Ou seja, eu fiz o radier, foi a caixaria no radier. Beleza, tu pega a caixaria do teu radier e coloca pra fazer janelas, portas. Você ocupa. Aquilo ali vai fora. Uhum, Então eu você lembro. acaba ocupando, sabe? Lembro, e não dava nem pra depois usar pra acender fogo no fogão a lenha, porque era... Tava molhado, certo? Não, era pinos tratados. Pino. E aí eu não podia utilizar nem no fogão aquela madeira E da obra. falando em mão de obra, Gabriel, hoje vamos dizer que a pessoa entra em contato contigo e queira fazer a casa dela, ou o estúdio, ou enfim, contigo. Aí, tu proporciona também mão de obra ou tu proporciona tijolo? Como é que funciona? A gente pessoa quer fazer um terceiriza. negócio contigo. A gente indica. Porque não deve ser todo pedreiro que sabe fazer com essa casa, ou É é? isso que eu isso que eu queria perguntar. saber. Qualquer um sabe trabalhar com esse tijolo? Então, não é difícil. Não é difícil. Vamos dizer assim, me ligam, Gabriel, preciso fazer uma área de festa. Só que eu não tenho pedreiro. Eu tenho, mas ele trabalha com obra convencional. Então, a gente pode ir lá na obra, ajuda o pedreiro a fazer as primeiras fiadas, acompanha a obra, tudo certinho. Eu acho que como posso dizer, essa parte de pedreiro que tem em Rio do Sul, ele só tem que se atualizar mais no comércio, Uhum, entendeu? uhum. Mas como a gente tem a fábrica, a gente dá esse apoio, dá Porque essa na parte, verdade é legal, não é só a sabe? fábrica, né, Gabriel? Tu tem engenheiros, tu tem arquitetos, tem tu tudo isso.
Tem. Tem tudo Você isso. pode fazer o A projeto gente tá todo falando aqui contigo. só do tijolo, né? pode fazer. Mas é coisa Tudo bem... Tudo com a contigo. gente, É. Uhum. Então daí fica mais fácil, né? Porque, como tu falou, a parte do pedreiro, a gente ajuda, a gente constrói. Então a gente tá na obra, a gente vai ensinar como fazer. Uhum. Claro, o pedreiro já é pedreiro, ele entende disso daí. Então é só atualizar algumas coisinhas, é fácil, qualquer um pode fazer. Eu tenho um cliente, pra te ver, ele tem comércio em Rio do Sul e eles fizeram uma área de festa. Nessa área de festa, a filha tem 14, o rapaz tem 11 e ele 56 anos. Construíram a área de festa. Porque é muito fácil. É brincar de Lego, é voltar Olha para só. aquela época que vocês eram criança ou, né? Somos criança ainda, entendeu? Então é colado. Uhum. É que nem brincar de Lego. É um encaixe em cima E a do parte outro. da elétrica depois também tem alguém que faça de vocês ou vocês também A podem... gente ajuda como ajuda fazer. também? Isso. Porque a elétrica, na verdade, elas passam tudo por dentro dos É tijolos. que é bem mais É bem fácil, mais né? fácil. Fica tudo embutido. É que aqui a gente tá falando de, Então de não- obras pequenas, mas Então o não Gabriel tem precisa obras grandes, né? de passar cano para passar fio, nada? Não, a gente passa os canos, normal. Conduíte, normal. Os conduíte, isso aí. A gente passa, já ergue a obra passando os conduíte. Porque lá em cima ela tem que chegar pronta. Não dá pra passar, erguer e passar. Não tem aquele problema de pode cortar para passar, para depois Não. passar, né? Então, assim, falando em economia, ferro, madeira, cimento, pó. Por isso que Isso é mesmo. essa, Limpeza. por isso que é essa Então- redução, né? Então, assim, para quem quer construir é uma vantagem muito grande. Sim, e é com cola, né? Então hoje, só para ter uma noção, um saco de argamassa C3 dá em média, aí, mais ou menos, de 400 tijolos. Isso dá 20 quilos, um saco. E a cola é uma bisnaga de 1 litro, dá para 600 tijolos, No... Uau! entendeu? Então ali, 600 tijolos. 600 tijolos. Pra Recomendado pela fábrica que faz a cola. Para quem não entende, está se assustando. Para quem trabalha com isso, Imagina, sabe né? que é Exatamente. o custo. Então vai... E já vamos deixar aqui, então, já uma deixa, né, para quem for acessar o programa após a programação aqui no Inédito, né? Podem entrar em contato aí, fica aparecendo, né, o nome da empresa, pode procurar o Gabriel no Insta, pode chamar a gente. A gente passa o E contato. a gente passa o contato. E a gente já, para as pessoas aqui da nossa região, a gente já vai contar uma novidade também. O Gabriel vai estar fazendo uma obra no nosso novo investimento lá no Fundo Canoas, né? E que a gente vai estar levantando toda nesse tijolinho Isso aí. lá. Vai ficar muito Muito lindo. tempo. Foi E incrível. quem sabe futuramente aqui também vamos, né, construir aí o nosso estúdio acústico. Bem- Aí Totalmente sim, né? acústico, né? Então, quem sabe lá pertinho da lagoa fazer um chalezinho, né? Só Lá fica pra- bonito. Uhum. E assim eu tenho um lugar para colocar o Carlos para dormir de vez em quando, né? Dá para fazer um. Tomara que ele não esteja escutando. Brincadeiras à parte, só para descontrair, mas as pessoas podem realmente entrar em contato após, né? Porque Sim. é bem bacana. E eu já vou contar outra novidade, já que esse giro pela comunidade tá para novidade hoje, né? O Gabriel vai ser o nosso investidor, ele vai estar fazendo um comercial com a Rádio e TV Menorai, com o programa Rio da Água da Vida, É que isso. vai estar rodando no Brasil inteiro. Ali, ó, achei. Achou? Achei, Então, ali, eu ó. vi lá, ó. Gente, olha só que legal. Então, essa obra aí está sendo executada aqui em Rio do Sul mesmo, Linda. no bairro Bremer. No Bremer, atrás do mercado, antigo mercado Leandro. Então, a cliente está fazendo vários chalés para locação. Olha só. Olha só. É isso. Não, o Gabriel bonito, contou é uma bonito. coisa também aqui dos loft, né? Isso, tem aí também. Tem aí também Tem aí os também. loft que o cara gastou X e vendeu Por X. uau por Y, É. Z, W e o alfabeto inteiro, né? Então Isso aí mesmo. realmente é muito rentável, né? E é uma rentável. coisa nova aqui na região, porque eu lembro que tu comentou no início que Uhum. no litoral e no Nordeste é algo que tem bastante. É inovador, aqui né? é novo na região, É né? novo na região. Assim, Já tem alguma coisa, mas que não era com uma qualidade
Isso eu Isso. queria falar contigo. Então vamos lá. Que inclusive eu tenho alguns ali e a gente já viu o que acontece. Sim, eu vi. Fala pra gente, Gabriel, qual a importância do teu tijolo, porque tu fez, eu vi lá, eu ouvi tu comentando com o Carlos Sim. antes, que tu fez teste, que foi pra... Isso. A feito gente tem vários- laudo, né? Tem os laudos, então Isso. assim, nada aqui é feito no chute. Aqui Não, nós não, estamos não, não. falando de um tijolo realmente profissional, né, Gabriel? A gente está trabalhando com segurança, nós estamos falando de obras, né? Então a obra, primeiro de tudo, é segurança, né? Então começa com a questão da segurança e da qualidade do tijolo. Que não adianta tu ter um tijolo ruim, daqui a pouco tu faz uma casa, começa a cair tudo, né? Uhum. Aí quem é responsável? É a empresa que está fazendo os tijolos, né? Por isso que a gente tem laudo. A gente tem laudo técnico sobre acompanhamento, o engenheiro, faz tudo certinho, né? Então a gente tem uma quantidade de então, MPA, fala pra gente resistência, sabe? conta pra gente assim, a grosso modo, para que as pessoas entendam. Uhum. Por exemplo, se tu bater o tijolo, Teve um cliente nosso que chegou lá na fábrica, falou assim: antes de comprar de vocês, eu sou obrigado a testar o tijolo de vocês. Falei, então tá, né? Então vamos testar tijolo. Ele simplesmente pegou 2 tijolos e bateu, os 2 de bunda, assim, sabe? Deu toquinho, assim, sabe? E o tijolo, ele falou que a qualidade do tijolo é ver por ali, batendo os 2 tijolos e vendo se o tijolo vai quebrar, rachar, algum tipo desse. O nosso não aconteceu nada disso, porque ele pegou uma outra empresa na região, fazia. Eles agora pararam de fazer, na cidade vizinha de Vidal Ramos. Eles pararam de fazer porque os tijolos deles, eles estão buscando material baratos, Uhum. que não compensa a gente arriscar a nossa vida, que a gente está construindo casas, e esses materiais, eles acabam quebrando. Então ele bateu os 2 do cara lá e quebrou, desmanchou, tipo areia. É areia, né? Então, eu acho que a pessoa, para entrar no comércio, não dá para entrar assim, a ver navios, né? Tem que ter um laudo, né? Começando por aí. E uma dúvida agora, talvez aleatória, né? Mas que agora tu falou. Aqui na nossa região a gente tem a péssima situação de enchente, né? Caso molhe, o que acontece? Tipo, caso a casa pega enchente. Certo. Aí tem um requisito, né? Uhum. Que a gente tenta levar para os clientes. Caso pegou enchente a casa, um exemplo de um bairro aqui de Rio do Sul que pega bastante enchente, o Canoas. Uhum. Então, ali pegou enchente, quero construir com os teus tijolos, que é mais econômico. Beleza. Eu acho que se tu fechar todos os furinhos, você vai perder a parte do acústico. Uhum. Só e da que ventilação também? Isso, da ventilação também. Uhum. Só que se entrar água de enchente dentro dos tijolos, você nunca mais tira. Uhum. Ela é cheia de furinho, né? Então é importante. Então essa parte aí é bem detalhista, entendeu? A gente e aí não vai... aí se fala de um outro pensamento de construção, no caso. Isso, não, Exatamente. na verdade até tu consegue botar o tijolo. Sim, Só mas- que daí tu vai ter que rebocar, né? Faz Vai ter que tampar os uma furinhos, outra- vai ter que pensar uma numa outra coisa forma, diferente. né? Mas mesmo assim tu vai ter Ou economia. fazer com furação para escape. Ou alguma coisa assim. Então, Bem isso Mas- mesmo. E nossos tijolos ali tu pode ver que eles não são queimados, né? Isso também falar sobre Pois isso é, também até é que ele importante. falou, né? Qual a diferença entre o tijolo que é curado Certo? e não queimado? No reino nós precisamos ser queimado para ser curado. O tijolo é diferente, tá? Olha só, já 3 tô fazendo minutos. sinal da técnica. Só responde pra gente essa, então daí a gente já... sabia? Qualquer diferença. Passou muito rápido então. O tijolo queimado, ele vai com uma estufa, tudo isso daí polui o meio ambiente. Os nossos são curados. Ele sai da fábrica, sai dos tijolinhos, vai pro paleteira, pro pallet, passa o stretch nele e ele vai por baixo do nosso galpão. Então lá ele fica de 10 a 15 dias curando dentro daquele plástico. Aí depois ele vai para as obras. Essa é a economia, ajudar o meio ambiente. Olha só. Então, E chegamos no final... Foi muito rápido. Mas é o que eu falei. Foi Eu muito falei, Gabriel, rápido. que É verdade. passou Foi muito rápido. Tem muita coisa, mas assim, entra lá no Insta do Gabriel, tá pensando em construir, tá pensando em reformar, chama o Gabriel que
ele vai, Isso, a gente vai estar na obra. vai orientar aí e vai fazer, né? Então, não vamos perder essa oportunidade. E logo, logo, vocês vão estar vendo aí rodar a propaganda nos comerciais do Gabriel aí. Ele vai estar, a gente vai fazer uma propaganda bem legal e vamos divulgar. Dá para entregar tijolo pro Brasil inteiro? Dá. Olha aí, não gente, tem tempo então ruim. Rio Grande do Sul, São Paulo, Botamos tudo nos caminhões. Lá, ó, os nossos irmãos lá do programa de Ouro Fino da Bahia. Em sequência, agora vem o programa Pão da Vida. Já estão sabendo aí precisar de tijolinhos, ó. Vocês entregam em todos os lugares? Sim. Elaine, acabei de perguntar, então já sabe. Sim. Brasil inteiro vai o tijolo do Gabriel. Vai, mandamos. Não tem tempo Deu um ruim. jeito, né? Isso aí. Gabriel, Certo. um minuto pra minuto. tu deixar uma consideração final. Então eu quero agradecer a todos vocês, primeiramente, né, ao Carlos aí que me falou assim, tu tem que ir lá conhecer meu estúdio. Cara, que estúdio. Cheguei aqui, bati o olho, meu Deus, cara, comecei meio que alegria. E, né, vocês todos aí estão correndo atrás e isso daqui é uma família, né? É uma grande família. Então, Família de Cristo. e é isso aí. Então, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado a todos. É isso aí. É isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite, Larissa. Boa noite, Merian. Boa noite, João. Ronaldo. Boa noite. Então, boa noite, Gabriel. Muito Boa obrigada noite. pela tua participação. E amanhã tem mais programa Rio da Cada Vida, né, Larissa? Temos, mas antes deixa... Boa noite do João. João já tá ali, Boa ó. noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes, que tenhamos uma boa semana e que, né, tenhamos obras, né? É isso aí! As João. suas? Uau, Obras João. espirituais E E as obras naturais. É isso aí. Aê! Ô, merchan, Salve, merchan. João! Só deixar um recadinho para os nossos ouvintes. Sexta-feira, dia 5, nós temos louvor e adoração aqui em Rio do Sul, na Avenida Governador Jorge Lacerda, número 380, no bairro Budak. Esse é um momento muito importante. A partir Todos das podem 20 horas. participar. 20 horas. Eu vou estar Todos lá. estão convidados. Ó, Gabriel tá aí, Gabriel ó. que vai estar lá no louvor e adoração. É isso Feito, aí. então. Fechou. Deixo todos vocês convidados, os nossos ouvintes, e tragam também uns convidados pra gente, pra ir lá conhecer a nossa igreja e também conhecer a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos encerrando mais um programa. E é isso, até amanhã. Igual a Miriam já falou, amanhã temos mais um programa. E é isso, boa noite a todos. Tchau, tchau. Você ouviu pela Rádio Menorá